Lucas 17:17. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus curou 10 leprosos, e um voltou para agradecer, apenas um. Jesus observou e disse: Não foram 10 os limpos, e por que só um voltou para agradecer? Por que só esse estrangeiro voltou para agradecer? Vai, a tua fé te salvou. Deus, Jesus, abençoou, porque ele voltou para agradecer. E quem agradece sempre recebe mais. Presta atenção nesta palavra, da palavra de Deus, porque eu vou falar o que Deus está falando. Pessoas ingratas, elas sempre existirão. Se você conhece, se você já está passando por ingratidão ou já passou, você entende. Se uma pessoa agradecer pelo bem, pela bênção, pela bondade, agradeça, se dê por satisfeito, porque o mais provável é você encontrar ingratidão. Mas Deus te abençoará e a recompensa vem de Deus. Deus está falando, buscando esta palavra, lendo, estudando, e o Senhor, o Espírito Santo, revelando e falando. Glória a Deus. Deus fala. Glória a Deus. Que Jesus entende de ingratidão, porque ele viu de perto o que é a ingratidão. E não foi só uma vez, várias vezes. Jesus viu bem de perto a ingratidão. E nesta palavra está falando claramente. Glória a Deus. Mas, irmãos, Deus está falando com quem precisa ouvir. Glória a Deus. Que a ingratidão, ela existe. Pessoas ingratas, ela existe. Elas querem sempre receber. Elas querem sempre que você sirva. Querem sempre receber a bondade. Elas pensam às vezes até que você é obrigado. Mas você não é. Você não é obrigado. Apenas às vezes a bondade e o amor de Deus faz com que nós abençoamos. Glória a Deus. Mas recebemos muitas vezes de resposta à ingratidão. Porque o ingrato, glória a Deus, ele pensa que ele sempre é merecedor. Mas não lembra que tudo é pela misericórdia de Deus. Tem pessoas que ela não agradece. Elas nunca agradecem. Elas querem receber, elas querem, aleluia, ser servido, elas querem participar. Glória a Deus, mas eles nunca agradecem. Glória a Deus. E Deus está falando aqui, é sério. E eu creio, e eu tomo posse do que Deus fala e do que está escrito na palavra de Deus. E quem crê e quem toma posse recebe. E quem não quer crer na palavra de Deus, ou então quem não quer crer, glória a Deus, diz que crê na palavra, mas às vezes não quer crer nem quem está ministrando a palavra, aí não é problema meu. Eu li e estudei a palavra do Senhor e ainda tenho o Espírito Santo para revelar, porque alguém pode ler, pode estudar a palavra, tarabassurianda, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus para falar, aleluia, não adianta muita coisa, porque você pode ter o conhecimento, mas precisa da orientação do Espírito Santo. E Deus está falando, glória a Deus. Deus está falando aqui que Deus, ele ama a gratidão. E tem pessoas que não agradecem. Tem pessoas que quando vai agradecer, ou quando às vezes ele vem se dar conta, já é tarde, porque às vezes ele não está mais diante daquela pessoa que tanto lhe servia, que tanto fazia o bem, e ele nunca agradecia. E quando era até para agradecer, agradecia a outros que não lhe fizeram o bem, mas não agradecia a quem lhe fez o bem. E isso está na palavra de Deus. Muitos dizem que não, que gosta da palavra de Deus, mas não gosta. Por quê? Porque não gosta da verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, muitas vezes ela vai de encontro. Muitas vezes a palavra do Senhor, ela vai de encontro,
Glória a Deus. E ela está, aleluia, escrita para corrigir. Ela abençoa, mas ela também corrige. Glória a Deus. E Deus está falando, aleluia. Glória a Deus para quem crê. E eu sou dos que crê. Glória a Deus. Que quando Deus quer falar, ninguém pode impedir. Quando Deus quer orientar alguém, quando Deus quer ajudar alguém, Ele fala. Agora a pessoa ouve, a pessoa obedece, dará sobre se ela quiser. Glória a Deus. Então, irmãos, o ingrato, ele sofre às vezes. Por quê? Porque ele pensa, glória a Deus, que aquela pessoa, que quem faz o bem é obrigado. E às vezes, quando procura, que dá falta, é tarde. Glória a Deus, porque Deus também ensina. Porque aquilo que alguém não valoriza, Deus valoriza. Aquilo que alguém não honra, Deus honra. E é Deus que está falando. Glória a Deus, não quer acreditar? Não acredita. Eu acredito que é Deus quem está falando. A orientação, Garaba Suricanta, vem do Espírito de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes alguém está diante de você, presta bem atenção, e não valoriza. Tem pessoas que estão, às vezes, uma vida inteira, glória a Deus, próximo a você, glória a Deus, está uma vida inteira, glória a Deus, diante de você e não valoriza. Pode contar com você e não valoriza. Você está diante daquela pessoa e ela não valoriza. Sabe por quê? Porque ela pensa que ela vai sempre que procurar encontrar. Ela pensa que ela é quem é a dona da verdade. Ela pensa que aquela pessoa está submisso. Mas quem crê na palavra de Deus, se você crê, glória a Deus, você está submisso à palavra de Deus. Glória a Deus, quem lê a palavra do Senhor não se deixa enganar, cantará mistério. Quem busca a palavra de Deus, Deus fala. Glória a Deus. E uma das principais características do ingrato é que ele nunca agradece. Ele nunca agradece. Ele recebe uma palavra de Deus, ele não agradece. Se ele recebe uma bondade, ele nunca agradece, porque ele pensa, aleluia, que ele está com a razão, que ele é merecedor. Você é o obrigado e ele é o merecedor. Está enganado, cantarábia. Está enganado. Glória a Deus. Só Deus é merecedor e é maior. Glória a Deus, tudo é pela misericórdia de Deus. Então essas pessoas, quando elas procuram, que não encontram, é quando elas vão perceber e entender que estava diante daquela bênção e perdeu. E muitas das vezes se faz de vítima. Olha, Deus falando, olha a verdade aí. Se faz de vítima, sai dizendo que é vítima, contando que é vítima, fazendo outros acreditar que é vítima, que é merecedor. E às vezes diz que o ingrato é você. Bota às vezes você para ser a pessoa que não é, aleluia, aquilo que ele esperava, que não é aquela pessoa que Deus, aleluia, está com ela. Glória a Deus, mas Deus está. E Deus está falando. E eu estou ouvindo e eu estou entendendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando. E o que Deus quer falar, Deus vai falar. 10 foram curados. Saíram de fininho 9. Apenas um voltou para agradecer. Este que voltou para agradecer, aconteceu o quê? Foi abençoado. O Senhor disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus não já tinha curado? Jesus não já tinha curado, mas ele recebeu mais uma vez a bênção. Sabe por quê? Porque agradeceu. Quem agradece, sempre que procura, encontra. Sim ou não? Sim. Está aqui, ó, na palavra, cantarábia. Quando procurou, encontrou, porque voltou para agradecer. E tem muitos que não agradecem. Ele pensa que você abençoou hoje, ou você o ajudou, você compartilhou, seja como for. Ele pensa que amanhã e a vida inteira, ele sendo ingrato, você será obrigado. Mas aí é onde está enganado. Glória a Deus. Deus fala, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Então está aqui esta palavra que Deus falou, que o ingrato
Ele sofre porque ele já tem dentro de si, não agradecer. Ele já tem em si o pensamento de que você é obrigado. E Deus está falando aqui, e o que Deus fala está falado. Glória a Deus. E eu entendo e eu tomo posse do que Deus está falando. Glória a Deus. Que quando Deus fala, Ele sabe o que fala, Ele sabe por que fala, quando fala, com quem fala, Ele sabe o que está fazendo. Deus, Ele sabe de todas as coisas. É por isso que nós devemos, glória a Deus, estar sempre atento à voz do Senhor, sempre atento à palavra do Senhor, o que Deus está falando, glória a Deus. Então esta é a palavra que Deus está falando. Glória a Deus. Deus está falando aqui sobre a ingratidão, porque Jesus, ele fez o bem, ele abençoou. Glória a Deus. Mas quando receberam a bênção, não agradeceram. Glória a Deus. Esta é uma palavra, mas tem muitas palavras. Glória a Deus na palavra de Deus, que Deus viu muito de perto a ingratidão. Glória a Deus. Tem muitas palavras que Jesus viu bem de perto. O ingrato, os ingratos. Glória a Deus. A rejeição, glória a Deus, enquanto estava diante, glória a Deus, de quem poderia compartilhar. Glória a Deus. E depois procurar e não encontrar, porque Deus, Ele abençoa, glória a Deus, quem agradece. Este que agradeceu, que voltou e agradeceu, ele encontrou, porque ele agradeceu. Mas os que foram, não receberam novamente a bênção. Não receberam aquela palavra que Jesus disse: levanta-te e vai. Eles não receberam, glória a Deus, a segunda bênção de Jesus. Porque o ingrato, ele recebe, mas é só uma vez. Porque chega um momento, ou até ainda que ele receba, aleluia, mais vezes a bênção, mas chega um momento que ele vai dar-se de frente com a sua própria ingratidão. E ele vai procurar, e ele não vai encontrar, glória a Deus, quem compartilhe a bênção com ele. Glória a Deus. E esta é uma palavra de reflexão, uma palavra verdadeira. Glória a Deus para quem está, glória a Deus, com a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Glória a Deus, que muitos dizem que gosta, mas não gosta. Por quê? Porque quando a palavra confronta, ele nem sequer agradece. Glória a Deus. Ele não agradece nada, quanto mais uma palavra. Glória a Deus. Mas os que agradecem, glória a Deus, eles recebem. Glória a Deus. Os que agradecem a palavra do Senhor, os que agradecem as bênçãos recebidas, não é só a palavra de Deus, o que agradece. Os que agradecem a Deus, os que são gratos a Deus pelas mínimas coisas, glória a Deus, eles sempre encontrarão de Deus. Porque devemos agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas, para poder, glória a Deus, participar de bênçãos maiores. Porque quem não for fiel e não agradecer a Deus no pouco, como vai receber mais? Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus está falando. Glória a Deus. E tão certo como Deus ele existe e ele é fiel, que esta palavra, ela é do Deus vivo e poderoso. Glória a Deus, com quem está falando, ele sabe. Glória a Deus. Ele pode estar falando, glória a Deus, com você, que sempre viu ingratidão, que sempre você abençoou, mas você sempre viu ingratidão. Deus está dizendo que você não está só, nem você é o único. Jesus, o que ele mais viu foi ingratidão. Glória a Deus. O que Jesus mais viu foi ingratidão. Glória a Deus. Mas ele não deixou de ser Jesus. Ele não deixou de ser Cristo. Ele não deixou de ser Deus. Por causa de ingratidão. Você não vai deixar de ser você. Você não vai deixar, glória a Deus, de ser o que Deus quer que você seja. De chegar onde Deus quer. De ser esta bênção. Por causa de ingratidão de ninguém. Porque o ingrato,
ele faz como esses 9. Eles vão, eles saem. Glória a Deus. Mas os que tiverem de estar contigo, vai ser aqueles que vão agradecer. Esta é a palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Esta é a palavra de Deus, que Deus está falando. Eu creio e tomo posse. Presta bem atenção na palavra de Deus, que Deus tem suas maneiras de falar, o seu jeito de falar. Glória a Deus, Deus fala como Ele quer, Deus usa quem Ele quer, Deus faz como Ele quer, Deus age como Ele quer. Deus está acima de tudo e de todos. E não é sempre que nós encontramos, glória a Deus, uma palavra. Às vezes, quando encontramos, quando Deus está falando, não agradecemos. E às vezes, quando precisamos, podemos não ter a palavra. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.